que Ele possa falar aos nossos corações. Não existe Deus falando aos nossos corações se nós endurecemos as nossas cerviz, o que significa dizer que nós fechamos o coração para Deus. Então, é o tempo em que a gente se desarma, que a gente se desmancha, ou permite desmanchar tudo aquilo que possa representar algum obstáculo, alguma barreira, para que o Espírito de Deus possa fluir. Então, Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, nós damos, Senhor, liberdade completa ao Senhor, o Espírito de Deus nesse lugar, que se move, Pai, em nosso meio, se move, Senhor, por uma razão natural, ó Deus, daquilo que o Senhor descreve na Tua palavra. É pelo fato, Pai, de terem mais de 2 ou 3 reunidos no Teu nome, é porque, Senhor, existe nesse lugar menção feita ao nome de Jesus, e por isso cremos, Pai, que o Senhor está falando conosco, e o Senhor, ó Deus, já condiciona os nossos corações a sentir, Pai, aquilo que o Senhor tem a tratar, a ministrar. Nós entendemos, Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja a trafegar, meu Pai, ó Senhor, nesse lugar, e deseja, Senhor, instituir, estabelecer conforme a Tua vontade. Por essa razão, Senhor, entregamos a totalidade, meu Senhor, a completude, ó Deus, da nossa alma, do nosso ser, para que o Senhor, ó Deus, opere segundo o Teu querer, e que assim seja conforme o Teu efetuar, em nome de Jesus. Então, Senhor, nessa hora nós deixamos de lado tudo que possa representar empecilho, obstáculo, barreira, Deus, para que o Senhor possa encontrar, meu Senhor, um coração, meu Senhor, ou corações livres, Pai, desimpedidos para o fluir e o mover do Teu Espírito, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Já compartilhe o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 9. Na medida que você encontrar, pode dar glória a Deus. Amém. O texto diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vou fazer novamente a leitura, porque é importante a gente ouvir, mesmo porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O texto diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você pode tomar o seu assento, se alegrar no Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu não sei em que circunstâncias ou em que condições você pensa a respeito das adversidades, das dificuldades, dos problemas, das aflições. Há quem enxergue que dificuldades ou aflições ou problemas ou tem a ver com alguma deficiência do ponto de vista espiritual, e há quem acredite que quando alguém passa por alguma tribulação, alguma dificuldade, algum problema, essa pessoa tem um déficit espiritual que leva ela a viver esse tipo de situação. Mas há quem entenda que nessas circunstâncias Deus deseja glorificar o nome dele. Me recorda uma passagem em que Jesus estava transitando, e ali à margem de onde Jesus passava tinha um homem cego, e aquele homem cego carecia obviamente dos cuidados do Senhor, precisava viver um milagre. E os discípulos perto de Jesus perguntaram a ele: Senhor, quem que pecou? Foi esse homem? Ou foram os pais dele? Ou foram aqueles que precederam ele? E Jesus disse: não ele, nem os pais, nem a família deles, mas essa enfermidade é para que eu seja glorificado. Nessa condição, talvez algumas pessoas entendessem assim: ele estava vivendo uma aflição, uma dor, uma circunstância diversa, porque faltava alguma coisa do ponto de vista espiritual. A gente, às vezes, volta e meia, a gente se cobra
por conta disso, né? Acontece alguma coisa, a gente para pensar, Senhor, o que é que está acontecendo? Será que é porque eu não estou indo para a igreja suficientemente? Será que é porque eu não tenho me aplicado em me relacionar com o Senhor? O que é que está acontecendo? O que é que está vendo? Volta e meia nos cobramos em relação a isso, e eu vou dizer, irmão, isso não está errado. Isso não está errado. Você precisa ser autocrítico. Antes mesmo que alguém possa lhe dizer alguma coisa, você precisa ser o primeiro crítico da sua vida espiritual, para que você possa, com a consciência que Deus te deu, você possa saber o que você tem feito de certo e de errado. Porque se tem uma coisa da qual ninguém pode fugir, é da consciência. E a nossa consciência denuncia como nós estamos cuidando, zelando pelo nosso relacionamento com o Pai. Então, precisamos considerar, nós precisamos admitir que de fato é importante fazer essa autoanálise, olhar para dentro de nós, enxergar onde estão as nossas fraquezas, debilidades, mas é importante que a gente enxergue que cada uma dessas circunstâncias, elas determinam o aporte do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus. Veja só, é como se eu estivesse falando agora de potencial da manifestação de Deus. Nós entendemos que Deus pode se manifestar conforme aquela circunstância de diversidade que muitas vezes nós vivemos. Aliás, falamos tanto de relacionamento com Deus, de profundidade na presença de Deus, e tem gente que para pensar num relacionamento com Deus onde ela não tenha que passar por nenhuma provação. Mas a Bíblia fala de sermos provados para sermos aprovados. Entendo que para sermos provados, obtendo no final de tudo a aprovação, diz respeito a uma fase de testes que nós seremos submetidos. E ninguém passa por um teste que realmente não lhe exija algum esforço, alguma dedicação. Ninguém passa por uma prova para dizer assim, essa prova não me provou em nada. Obviamente que todos nós, quando nos submetemos a alguma coisa, algum tipo de avaliação, seja ela de qualquer natureza, nós passamos por essa avaliação sabendo que vamos encontrar dificuldades. É claro que no final de todas essas avaliações, em qualquer contexto que você imaginar, pode ser até no contexto da escola, da faculdade, da própria vida, quando nós passamos por essas provas precisam testar como nós estamos. E elas vão dizer exatamente como nós estamos. Aliás, a finalidade é exatamente essa. É poder aferir como está a nossa condição, seja do ponto de vista do aprendizado, que é feito na escola, seja do ponto de vista da maturidade espiritual naquilo que tange a vida. Mas nós passamos por provas e essas provas dizem respeito a como nós estamos reagindo ou estamos lidando com as circunstâncias da vida. Isso tem uma relação direta com o que Deus tem feito ou como nós temos aprendido com Deus a respeito dessas coisas. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Então a gente está começando a se entender de forma bem interessante, porque eu quero dizer que o apóstolo Paulo, quando ele escreve em 2 Coríntios, exatamente nesse texto, capítulo 12, versículo 9, Paulo, que era um homem instruído, um homem sábio, um homem que detinha muito conhecimento e prestígio, Paulo se vê agora num fogo cruzado entre as revelações de Deus sobre a vida dele e aquilo que ele acumulou de aprendizados, porque Paulo se enveredou pelo aprendizado, se enveredou por se aprimorar, por se aperfeiçoar, por estudar, por ser profundo. E Paulo não era raso em absolutamente nada daquilo que ele se dedicava e se debruçava em fazer. Então agora o problema é Paulo olhar para dentro dele, por isso eu falei a respeito de sermos autocríticos e sermos os primeiros críticos de nós mesmos. E Paulo para pensar, olha para dentro dele, para pensar assim, o que é que eu tenho experimentado de Deus? E ele começa de fato a observar e a relevar esses aprendizados de Deus, mas ele para olhar para dentro dele, o que é que tem dele ainda naquilo? O que é que tem dele, Paulo, naquele negócio? Na vida da gente é mais ou menos dessa forma, porque nós adquirimos muitos aprendizados, nós colocamos em prática muitas coisas, nós fazemos um monte de coisa, tem muita gente talentosa para fazer uma série de coisas, mas onde Deus está nesse negócio? O que Deus quer te fazer aprender, te levar a aprender, através dessas experimentações, através dessa vivência com Ele.
O que Deus quer te oportunizar a aprender? O que tem de novo? E é importante a gente pensar nisso, porque nós nos encontramos com o Pai, vamos à igreja e nos relacionamos com Deus. Se nós estamos nos relacionando com Deus, coisa que está acontecendo hoje, eu preciso entender, e eu imagino que seja dessa forma, pelo menos eu penso assim, que quando nós vamos nos encontrar com o Senhor, nos relacionar com Ele, num culto como o de hoje, por exemplo, é porque eu entendo que eu preciso de mais. Eu não quero viver somente o que eu estou vivendo, e não quer dizer que isso não seja bom, mas quer dizer que eu posso ir além, eu posso ir para um outro estágio, eu posso ir para um outro nível, eu posso ir para uma outra estação, eu posso dar um passo a mais, eu posso subir mais um degrau. Existe uma diferença que é extremamente importante quando a gente se conforma em estar onde nós estamos e quando nós entendemos que podemos ir além, porque nós podemos ir além. Entende isso? E eu quero chamar a sua atenção acerca disso. Por exemplo, se você consegue realizar, eu preciso fazer esse paralelo com algo material para ficar tangível, para você compreender bem o que é que eu quero dizer, mas se você consegue realizar alguma coisa e aquilo para você já é confortável, talvez isso te faça parar, porque você já tem algo que lhe traz o conforto que você precisa, mas você sabe que pode ir além. E muitas vezes as pessoas não vão além. Por quê? Porque aquilo que elas já alcançaram já é suficiente. Relacionamento com Deus não é diferente disso. Porque se a gente parar, o que é que cerca a vida do cristão? É uma vida de frequência na igreja, de vivência na igreja, é uma vida de oração, é uma vida de louvores, é uma vida de leitura da palavra. Agora, se você parar para pensar, se cada vez que você vier para o culto, você ouvir falar alguém dizendo, você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar, você vai chegar à conclusão que você está ouvindo isso todo dia. Todos os cultos você está ouvindo isso. E na verdade, todos os cultos você está ouvindo isso. Só você está ouvindo de uma forma contextualizada, que está mostrando a razão pela qual você precisa buscar, ler a palavra. Você precisa buscar ao Senhor em oração. Você precisa buscar a Ele em adoração, em louvor, em cânticos que possam declarar o quanto Ele é santo. E você o busca entendendo a razão pela qual você precisa jejuar, para buscar e se aprofundar cada vez mais no Senhor. Por que eu estou falando em relação a isso? Porque nós precisamos entender que em tudo na vida nós vamos escalar uma montanha. E nessa escalada da montanha vai chegar um momento que nós vamos passar pela fase mais difícil. Existe uma fase mais fácil na escalada. Talvez isso tenha uma relação com o fato de ser o início de tudo, porque tudo no início é muito fácil. Ou como se costuma dizer, que tudo no início são flores, porque é tudo mais fácil. E você tem o estímulo, você tem o ânimo, você tem o encorajamento, vamos embora, vamos começar, vamos em frente. Mas essa escalada, ela vai começar a exigir um pouco mais de você, vai começar a exigir um pouco mais de esforço, vai começar a exigir um pouco mais de tempo, um pouco mais de dedicação. E você vai escalando, até que isso que está numa balança, uma balança própria de foro particular, porque cada um mensura até onde deve ir. Chega um determinado momento que nessa escalada você pensa, eu já posso parar por aqui. E o que te leva a pensar que você já pode parar onde você chegou? É você acreditar que o esforço que você fez já foi suficiente, ainda que não tenha sido o final da montanha. O grande problema das pessoas é que elas vislumbram o topo da montanha, mas elas se contentam com o meio dela. A grande questão é quando as pessoas elas trazem o parâmetro de algo que é gigantesco, mas elas se contentam com o meio do caminho, metade do caminho. E o que vai fazer com que você possa dar o passo seguinte, o que vai fazer com que você continue dando os passos, você continue a escalada e continue avançando para o topo, é você saber quais são os seus pressupostos, quais são os seus fundamentos. Porque é isso que vai continuar te encorajando, é isso que vai continuar te impulsionando. Se você se deixar encorajar por circunstâncias muito superficiais e muito fúteis, em algum momento isso vai perder sentido. Em algum momento isso vai perder sentido.
Se você, por exemplo, vem à igreja imaginando, eu tô trazendo a ideia dessa escalada como a vida cristã. E aí você vem para a igreja, continua vindo à igreja, e de repente você é alimentado a estar na igreja porque alguém disse assim: mas Deus vai abençoar o seu casamento, ou Deus vai abençoar a sua vida financeira, ou Deus vai abençoar a sua busca, a sua expectativa no trabalho. É certo que Deus está querendo que você seja bem-sucedido em todas essas coisas. Mas se essa for a razão pela qual você vem para a igreja, você vai se esforçar, você vem no primeiro culto, segundo, você vai ser crente 1 ano, 2 anos, mas daí a pouco você vai conseguir atingir o seu objetivo de vida financeira, ou de casamento, ou qualquer que seja o propósito. E aí você vai, nessa escalada você vai pensar assim: eu já tenho o que eu quero. Glória a Deus, vai dar até glória a Deus por isso. Glória a Deus, já tenho o que eu quero, já deu por aqui. E talvez você pare, porque você vai entender que já alcançou o que você queria. É a metade da montanha. Só que, quando nós falamos de propósito de Deus e de experimentação daquilo que Deus tem para nós, isso vai além daquilo que nós conseguimos conceber dentro do nosso coração. Quem pode sondar o coração de Deus? Está escrito isso. Quem vai sondar o coração de Deus? Quem pode? E ele mesmo diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Quem diz que até onde você imaginou que era o seu limite, quem disse que esse é o limite? Daí eu entendo que cada vez que nós fazemos essa autoavaliação, olhamos para dentro de nós e percebemos as nossas limitações e fraquezas, daí a razão pela qual Deus está falando com o apóstolo Paulo, está dizendo para ele: eu preciso disso que você está me mostrando, Paulo. Eu preciso que você olhe para dentro de você e você reconheça onde estão as suas fraquezas, porque você vai me dar campo de trabalho. Deus precisa do campo de trabalho, do campo de atuação na vida do homem. Isso passa por uma avaliação crítica de cada um em buscar a Deus. Daí você vai entender porque que você está na igreja e porque que tem muita gente que não está. Por que imagine, de repente você lembra de alguém que nesse horário talvez esteja fazendo qualquer outra coisa. Vou me reservar o direito de não detalhar o quê, mas imagina que alguém esteja fazendo qualquer outra coisa que você entenda que vai de encontro à vontade de Deus. Por que essa pessoa escolheu estar nesse lugar e não onde você está? Por uma razão simples: o que fundamenta, os pressupostos, o fundamento que encoraja ela a estar na igreja não tem absolutamente nada com a vida dela. Aliás, isso não vai surtir nenhum efeito, não vai produzir nenhum efeito, tanto que ao invés de estar na igreja, ela pode estar em qualquer outro lugar. Entende isso? Eu preciso olhar para dentro de mim, como o apóstolo Paulo, um homem culto, um homem sábio, um homem preparado, um homem erudito, mas ele olha para dentro dele, ele se dá conta de que ele tinha muito conhecimento, mas ele para pensar: mas tem as revelações de Deus, Deus está fazendo coisa na minha vida. Ele chega à conclusão de que Deus está realizando, operando, manifestando presença, está trazendo revelações, e ele começa a se ver numa situação que ele vai ter que parar para dizer assim: peraí, ou Deus ou eu. Ou eu, com tudo que eu tenho, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu sou, com toda a pompa, com toda a vaidade, com o meu prestígio, ou eu vou ter que parar e dar espaço para Deus, porque não vai dar. Não dá para os dois simultaneamente, não dá para os dois ao mesmo tempo. Tanto que se você olhar na Bíblia, o versículo anterior, você vai ver que está escrito acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Acerca de 3 vezes orei ao Senhor. Ele ora 3 vezes. É exatamente a passagem que fala do espinho na carne de Paulo. E que ele diz que era como algo que o esbofeteava. Era algo que dizia assim: ó, se coloca no seu lugar. Você está muito cheio de si mesmo. Você está se achando, está se sentindo. Mas ele, e todo o texto do capítulo 12, você vai ver que ele deseja viver e transmitir, compartilhar as revelações de Deus. Ele deseja viver essa vida. O que significa dizer que ele para olhar para dentro e diz assim: eu encontro um grande obstáculo ao meu crescimento espiritual, sou eu mesmo.
sou eu mesmo. Mas ele tem duas escolhas: ou ele reconhece que isso é um obstáculo, ou ele faz vista grossa e continua vivendo aquilo que ele quer, que é o que muitas pessoas acabam fazendo. Quando as pessoas querem viver a sua própria vida, querem fazer segundo a sua própria vontade, elas escolhem viver a sua própria vida, seguir o seu próprio rumo, e saem felizes da vida, dando glória a Deus, aleluia, dizendo que Deus fez aquilo tudo acontecer. É fácil quando as pessoas querem gerar esse autoconvencimento e elas dizem que Deus foi quem fez aquilo, Deus foi quem levou ela a viver o que ela está vivendo, ela escolheu andar naquele caminho porque Deus assim direcionou para que fosse, sem que talvez sequer Deus tenha sido consultado para dizer qual caminho que se deve andar. Você vai encontrar em Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia fala a respeito da instrução de Deus. Só para você saber, capítulo 28, o versículo 1, a Bíblia fala a respeito do que é esse caminho bem sucedido, e isso tem relação direta com a vontade de Deus. Ele fala: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Primeiro, ele fala se ouvir a voz do Senhor teu Deus. Agora é fácil seguir um caminho onde a gente decide o que a gente quer, a gente faz o que a gente quer e diz que Deus está se agradando desse negócio, sem parar sequer para poder escutá-lo e saber o que é que ele deseja, qual é a vontade dele, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável, mas fica somente uma frase de efeito, uma frase bonita para se ouvir, mas muito pouco aplicável. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, do que eu vou recear? Vou me jogar naquilo que Deus quer. O que é que Deus quer para a sua vida? O que Deus quer para você? Vai nessa direção, irmão. Vai nessa direção, afinal de contas é boa, perfeita e agradável. Se você fizer a sua própria escolha, você pode errar no boa, você pode errar no perfeito, e você pode errar até naquilo que é agradável, que aparentemente pode ser agradável ou não, mesmo porque existem caminhos para o homem que parecem caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Então vai naquilo que Deus está dizendo que é para fazer. Então o texto de Deuteronômio, versículo 1 diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Então ele fala de ouvir a Deus e de guardar os mandamentos. Ele completa dizendo: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então existe uma premissa, existe algo que precisa ser feito antes mesmo da gente pensar em continuar a escalada, para ouvir a voz de Deus. Para que você saiba onde é que é o final da tua montanha, porque a montanha que Deus tem para você talvez não seja a montanha do irmão que está do seu lado. Ou pelo menos o caminho, o trajeto que Deus designou para você cumprir, talvez não seja o caminho que Deus, o trajeto que Deus definiu, determinou para a vida do irmão que está do lado. A questão é parar para olhar para dentro de si e não se deixar deter nem sequer por aquilo que nós geramos de autoconvencimento. E quantas vezes eu falo aqui na igreja a respeito do autoconvencimento? Primeiro que eu entendo que vida de crente é na igreja, filho e papo, eu entendo dessa forma. Não tem outro lugar. Não há outro lugar para nós estarmos senão nos átrios do Senhor. O rei Davi deixava isso claro, declarando poeticamente a Deus. Ele expressa ao Senhor que o desejo do coração dele era estar na presença de Deus. Não me tire desse lugar. Eu quero inquirir no teu templo, eu quero questionar, eu quero perguntar, eu quero aprender, eu quero estar na casa do Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. Para começo de conversa, entendo que o lugar do crente é onde Deus está. E quando as pessoas começam a definir as suas agendas do tipo assim: olha, eu vou agora, não vou depois, eu vou hoje, não vou amanhã, eu vou essa semana, não vou na próxima, eu começo a pensar a respeito de quem está fazendo a gestão da vida dessa pessoa. Porque se ela tem poder sobre ela mesma e ela define aquilo que ela quer viver, onde está o senhorio de Cristo na vida dessa pessoa? Porque segundo o senhorio de Cristo, eu vou fazer aquilo que Ele quer. Afinal de contas, o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, ele diz: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele deixa claro, a vida que eu vivo na carne, e é o reconhecimento de Paulo em dizer assim: eu estou vivendo uma vida na carne, que eu preciso fazer coisas que eu tenho que fazer. Se eu ando para cá eu ando, se eu ando para lá eu ando.
Mas a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. E o que ele quer dizer com isso é, eu submeto a minha carne, a minha vontade, para que esteja debaixo da vontade de Deus. Isso é viver não a própria vida, isso é deixar que Deus faça a gestão. Isso é deixar que Deus faça a gestão. Então, quando o apóstolo Paulo, ele ouve o Senhor dizer, a minha graça te basta, depois dele ter orado 3 vezes, nessa luta incessante, nesse cabo de guerra, em que a alma dele está dizendo, mas você é Paulo, você é o cara, mas você aprendeu um monte de coisa, você foi trabalhado, você foi instruído, segundo a doutrina, segundo a instrução de Gamaliel, você é diferente. Ele para pensar que tem revelações de Deus, e as revelações de Deus não tem nada a ver com aquilo que ele tinha aprendido, não tem nada a ver com aquilo pelo qual ele se enveredou a andar, escolheu andar. Mas ele precisava escolher, eu quero continuar vivendo as revelações de Deus, ou eu vou escolher andar segundo o meu próprio caminho, e vou andar de acordo com a minha própria vontade. Obviamente que nós conhecemos que ele escolheu andar na presença de Deus, entendendo que ele era um imitador de Cristo. Aliás, quem tinha autoridade para dizer serem meus imitadores, porque eu também sou imitador de Cristo. Então alguém que poderia ter a segurança de dizer assim, olha, pode me seguir sem errar, pode me imitar sem errar, pode me copiar sem errar, pode espelhar a minha vida na sua sem nenhum receio. Eu sou imitador de Cristo. Dentro da nossa consciência mais profunda, talvez se a gente parar para falar para alguém assim, não pode ainda não. Mas que bom que ainda tem alguma consciência para parar e reconhecer quantas debilidades e fraquezas nós carregamos. Mas eu não quero te desanimar com isso, pelo contrário. Eu quero dizer que o próximo nível, que o próximo degrau, está relacionado diretamente ao reconhecimento das fraquezas. Por isso que Deus fala com Paulo e diz, não se preocupe porque você está vivendo essa guerra, Paulo. Fica preocupado, isso não é ruim não, porque o meu poder se aperfeiçoa nisso. Afinal de contas, se você consegue reconhecer onde estão as suas fraquezas, você conhece da abertura, amplitude para Deus realizar milagre, ou não é? Não foi Jesus quem disse, não foi Jesus quem falou que ele veio para os doentes e não para os sãos? Por que Jesus falou isso? Eu vim para os doentes e não para os sãos. Por quê? Porque o são não precisa especificamente de cura. O doente precisa de cura. Quando a gente fala de debilidades espirituais ou debilidades da alma, fraquezas, fragilidades, e a gente não reconhece que elas existem, nós estamos fechando os olhos para algo que Deus pode fazer. Mas Ele não vai fazer por imposição, Ele vai fazer por cooperação. Afinal de contas, Ele nos chama cooperadores de Deus. Isso não minimiza o poder de Deus, nem o restringe a fazer o que Ele quiser, porque a soberania é dEle. Mas isso mostra que Deus cumpre inclusive a sua palavra, da qual Ele não pode negar. E ela não vai voltar vazia para Ele. Pelo contrário, ela vai voltar para Ele de acordo com as nossas respostas. Então, as suas respostas, elas são extremamente importantes para Deus. Como você está respondendo a Deus. Mas para responder a Deus, você vai precisar ouvir. Você vai precisar escutar. Aí o apóstolo Paulo então reconhece que ele tem fraquezas. E Deus fala para ele assim, fica tranquilo. Você tem o que eu preciso para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar aquilo que já está desenhado a respeito de você. E eu entendo que Deus trata disso, da mesma forma trata conosco, quando você reconhece que existem as fraquezas. É porque as pessoas olham a questão da fraqueza meio que do ponto de vista do orgulho, da vaidade, né? Se alguém dissesse, eu não posso dizer que eu estou precisando de oração, senão vão dizer que eu estou endemoniado. Tem muita gente que pensa que quando alguém está precisando de oração é porque está endemoniado. Ninguém precisa de oração porque está endemoniado. As pessoas não precisam de oração porque estão endemoniadas. Aliás, são duas coisas distintas. O processo de expulsão de espírito maligno não tem a ver com oração, né? Imagina alguém dizer assim, Deus, o sujeito está lá endemoniado, lá dando cambalhota, revirando tudo, quebrando tudo, arrebentando tudo, e alguém está lá, abençoa, Senhor, abençoa. Não tem nada a ver uma coisa com outra.
Absolutamente nenhuma conexão uma coisa com a outra. Abençoar diz respeito a você estabelecer ou você impetrar uma bênção. Alguma coisa tem que acontecer para abençoar a vida de alguém. A Bíblia diz assim: pode porventura alguém entrar na casa do valente se antes manietá-lo, se antes amarrá-lo? Então se amarra ele, neutraliza ele, depois você ora, abençoa e tudo mais. Eu estou falando isso para chamar atenção a respeito da fraqueza. E a fraqueza não te deixa endemoniado, a fraqueza não é a fraqueza que te coloca numa condição de endemoniado, não é a fraqueza que te coloca numa posição de ser o pior dos crentes, o mais miserável e infeliz dos seres da terra. Não é isso. Ou talvez seja se alguém negligencia isso e acha que está tudo bem. Mas a partir do momento que alguém olha para dentro de si e reconhece: eu preciso de transformação, preciso de mudança de vida, eu preciso de uma nova realidade e eu preciso saltar para o próximo nível, aí as coisas mudam de figura, porque é exatamente o que Deus espera e o que Deus precisa para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer. Exatamente assim. Quando a Bíblia fala a respeito do povo de Israel que saía do Egito e saía rumo à terra prometida, estava no deserto. Você conhece essa passagem? Eu estou sendo bem breve para tratar dela. Mas quando Israel agora se vê cercado como? Cercado porque na frente tem um mar fechadão, um mar caudaloso, e olha para trás, está vindo o faraó e o exército. E quando ele olha para esse exército de um lado e olha para o mar do outro, o que é que Israel começa a pensar? O que é que o povo ali junto com Moisés, o que é que eles começam a pensar? Agora já era. Agora já era. No bom baianês, entrou água. Não é assim? Deu ruim. Agora já era. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Imagina se Moisés fica naquela hora ali e diz assim: não, pera aí que o faraó vai se ver. Eu já tive com ele 10 vezes, 10 pragas lá, botei ele no bolso. Tá pensando que 10 vezes já botei ele no bolso, não vou botar a 11ª? Imagina se o negócio fosse desse jeito. Não é isso que acontece. Olha o texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês estão vindo. O que Moisés está dizendo é: olha, não percam o viés da coragem. A gente está numa situação difícil. Chama esse negócio na gíria de sinuca de bico, né? A gente está numa sinuca de bico, mas não se preocupe, não perca a coragem, continue acreditando, continue confiando, continue entendendo que Deus vai entrar com providência. É porque Israel precisava viver um outro nível, mas o outro nível de Israel ainda não era a terra prometida. Israel precisava viver outros níveis dentro desse processo, da jornada do trânsito, da jornada da travessia, da jornada dos 43 anos. Israel precisava ser amadurecido. Já falei aqui na igreja que se você pegar um mapa mundi atualizado, e você não vai ver, claro, tem diferenças territoriais, de ocupação territorial, da antiguidade para cá, mas no grosso da história você vai ver que as regiões elas ocupam os mesmos lugares. Então se você pegar o que hoje é Israel e olhar o que é o Egito, só para você ter uma ideia, e quiser pegar até as capitais para comparar, você vai perceber que não é distante um lugar do outro. A gente está falando dos tempos de Moisés. Você se lembra que nos tempos de Jesus houve uma época em que Herodes estava perseguindo as crianças que tinham 2 anos de idade para baixo, para poder matar essas crianças, porque tomou conhecimento de que o rei havia nascido. E isso afrontava diretamente o reinado dele. Ele ficou preocupado, mandou matar todo mundo. Vai que nesse bolo matam também esse rei, esse chamado, dito, considerado rei. Então está tudo resolvido, ele manda matar todo mundo. E Deus fala com José dizendo: ó, pega tua mulher e teu filho, cai fora, vai para o Egito. A gente está falando de Israel, está falando de Egito.
É só para mostrar que territorialmente, nós não estamos falando de lugares distantes, ou tão distantes assim. O que justificaria Israel rodar para chegar na terra prometida, chegar em Canaã e levar mais de 40 anos para acontecer isso? O que levaria Israel a demorar tanto? Eu respondo o que levou Israel a demorar tanto. Porque faltou reconhecer as suas próprias fraquezas. Então era fácil dizer assim: cadê? Cadê? A gente está com fome, está no deserto, vamos morrer aqui de fome, vamos morrer de sede. Imaturidade. Ao que Deus esperava que Israel olhasse, cada pessoa olhasse para dentro de si e dissesse assim: a gente precisa dele, pelo nosso braço a gente não vai para lugar nenhum. A gente não vai conseguir fazer coisa nenhuma. Se for pela nossa força, não vai para lugar nenhum. Não vai dar certo. O que acontece com isso? Eu estou reconhecendo as minhas fraquezas. Não dá, Senhor, não dá. A gente não consegue. A gente vai confiar no Senhor. A gente vai continuar acreditando. Deus, mas está difícil. Senhor, não nos deixa vencer pelas circunstâncias, porque as circunstâncias dizem uma coisa, mas o Senhor declarou outra. Deus, não deixa esmorecer a nossa fé. A gente quer acreditar, a gente vai se esforçar para acreditar. O que está acontecendo? Você está pegando o que é fraqueza, que deveria jogar contra você, e você começa a jogar a favor. Porque é exatamente onde a sua fé começa a atuar. A sua fé não está atuando na fraqueza, mas a sua fé está precisando do combustível da fraqueza para você acreditar que Deus pode fazer alguma coisa que você sabe que pela sua força, pelo seu braço você não consegue. Quem está entendendo, diga amém. E aí Deus está instruindo Moisés nessa oportunidade, Moisés instruindo o povo para que acredite, para que confie, vai, avança, não para, não retarda, vamos em frente. A Bíblia fala em Êxodo 14, 21 e 28, diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor afastou o mar, tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite e as águas se dividiram. Versículo 28, as águas voltaram e encobriram seus carros de guerra, os seus cavaleiros, todo o exército de Faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu, exatamente como Moisés havia falado para Israel e disse: não se deixem desencorajar, continuem, Deus vai fazer alguma coisa. E hoje, os egípcios que vocês vão ver, nunca mais vocês vão ter a oportunidade de vê-los novamente. Moisés não anteviu, não viu com antecedência o mar se abrindo. Mas Moisés tinha certeza que alguma coisa Deus ia fazer, que ia gerar ruptura entre Israel e o problema de Israel. O problema não foi negligenciado, o problema existia naquela oportunidade, o problema era o exército de Faraó. Não negligenciou-se o problema, mas se entendeu a existência dele. Então Deus agora faz alguma coisa, porque a gente já percebeu que tem mar fechado de um lado e tem exército inimigo do outro. E se o Senhor não fizer alguma coisa, a gente fica pelo caminho. Deus instrui Moisés a erguer o cajado, e aí o mar se abre em duas bandas, eles passam a pés enxutos. Sabe o que acontece? É que as pessoas muitas vezes se deixam paralisar, não é pelo problema, é pelo medo, pelo receio que o problema sugere. Sabe aquela coisa de se assustar com o bicho, sem saber exatamente qual é o potencial letal que ele pode apresentar ou representar? Tem gente que se assusta por assustar. E a Bíblia diz que é isso que o medo causa. Porque se o verdadeiro amor lança fora todo o medo e nele podemos todas as coisas, é porque o medo age de forma avessa, age de forma contrária. Enquanto nós acreditamos em Deus e por Jesus Cristo Ele lança fora todo medo, e por isso que nele somos mais que vencedores, é porque o medo não reina, quem reina é Jesus. Na medida em que Jesus não reina, o medo oprime, o medo a faz recuar, o medo pisa, o medo humilha, o medo restringe, o medo limita. Então a grande questão não é o problema em si. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O problema não é o problema, é o medo. É o medo. Por conta do medo, as pessoas receiam a afirmar o relacionamento. Por conta do medo, as pessoas
não sabem se compram, se não compram, as pessoas empreendem ou não empreendem, as pessoas selam uma amizade ou não selam uma amizade, as pessoas vão para a igreja ou não vão para a igreja. Tem muita gente cheia de medo. A grande questão na nossa geração, talvez seja o grande problema de todas as gerações, seja o medo. E nós precisamos lançar fora o medo. E a única forma de lançar fora o medo se a faz através de Jesus Cristo. Então o seu próximo nível, o seu próximo degrau, o seu próximo passo está na sua coragem, no seu ímpeto de continuar a escalada, de continuar subindo a montanha, mesmo que no meio do caminho você comece a se sentir fatigado, você começa a se sentir um pouco mais cansado. Mas fala para alguém que está do seu lado, diga assim: não para de subir a montanha, irmão. Se você percebeu que ele está ofegante, tem problema não, é a subida da montanha, irmão, está tudo certo. Não se preocupe, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa subida de montanha, é onde a gente se sente fraco e Ele renova as nossas forças. Agora nós subimos e sabemos que subimos uma montanha e nós não desperdiçaremos tempo, porque a subida da montanha tem propósitos. A grande questão diz respeito a sabermos que a subida tem propósito. Ninguém sobe alguma coisa se não tiver um propósito. Ninguém se esforça, ninguém se empenha, se dedica em alguma coisa que não vai dar em nada. Então eu entendo com isso que Deus, Ele consolida promessas. E a gente não pode perder o foco das promessas de Deus. Eu preciso seguir porque Deus tem promessas. Deus tem promessas. Deixa eu me fazer entender de forma mais clara. Vamos lá. Eu me lembro que na minha infância, eu não sei se tem hoje em dia, mas eu me lembro que eu era criança. Aí meu pai resolveu abrir uma conta. Nem vou dizer qual era o banco e tal, negócio para ninguém começar a calcular quando foi isso. Deixa para lá. Pera aí, não vai longe demais não. Pera aí. E aí meu pai fez uma poupancinha, era uma cadernetinha de poupança, que na época a gente tinha um caderninho, e a gente fazia os cálculos, na chamada mão grande, né? Fazia os cálculos e ia vendo quanto é que tinha. Fica quieto, irmão. E aí, essa poupança, e eu ouvia dele assim, para ir juntando dinheiro, para quando chegar o tempo, você fazer a faculdade. Aliás, tem muita gente que pensa dessa forma, vai juntando um dinheirinho, uma poupancinha aqui, vai guardando um dinheirinho aqui, outro ali, esquece dele. Vai só colocando uma coisinha, porque amanhã ou depois você vai precisar, vai chegar o momento que você vai precisar usar aquele dinheiro. Quer fazer uma faculdade, quer fazer um curso, quer viajar, alguma coisa, então você se prepara previamente. Então meu pai fez isso numa realidade da minha vida em que eu era criança, então não tinha sequer noção disso, nem condição de pensar em juntar dinheiro. Quem fazia isso era ele, mas o pensamento dele era exatamente esse, que ia chegar o momento que eu iria precisar, por exemplo, para fazer um curso, fazer uma faculdade, alguma coisa. Eu acho que ele gastou esse dinheiro, mas não vem ao caso. Mas o que eu quero dizer com Mas o que eu quero dizer com isso é que vamos imaginar então que chegou o momento que eu iria precisar para fazer um curso, para fazer uma faculdade, fazer alguma coisa. Eu precisaria cumprir toda aquela etapa de preparação prévia para poder usufruir lá na frente. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Tem coisas na vida que a gente só vai acessar num determinado momento, a gente vai construir por um longo tempo, mas a gente só vai usufruir num determinado momento. Vai chegar a hora de usufruir, vai chegar o momento da gente acessar aquilo pelo qual a gente se dedicou uma vida inteira, a gente se esmerou, a gente se envolveu, a gente se dedicou por muito tempo. Vai chegar. A gente só precisa saber que vai ter um momento oportuno. E isso diz respeito ao meu próximo passo, isso diz respeito ao meu próximo nível, isso diz respeito a uma nova fase da minha vida. Isso tem a ver com as promessas de Deus. Porque promessa de Deus, se é promessa de Deus, vai se cumprir.
Afinal de contas, ele não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Eu gosto dessa passagem que diz: ele não é o homem, porque o homem mente, mas ele não é o homem para que minta. O homem mente, ele não mente. Jeremias 1,12: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Porventura, desejaria Deus e não cumpriria? Ele não faria? Diria o Senhor, ele não realizaria, ele não cumpriria? Promessa de Deus. Mas tem coisas que a gente fica pensando assim: o que são promessas? O que são promessas? Quais são as promessas? O que Deus tem para a minha vida? Me lembro que no meu tempo de novo convertido, eu ouvia as pessoas falando promessa de Deus, e eu ficava assim: mas que negócio, que raio de promessa é essa? Que nunca ninguém parou para me dizer o que é assim, para eu saber exatamente o que é. Ao longo do tempo eu comecei a pensar, e talvez você esteja pensando isso, hein? Mas eu quero dizer para você o que eu sentia na época e como eu comecei a perceber o que eram as promessas de Deus. Porque as pessoas acham que a promessa de Deus diz respeito a algo em específico, aquilo que ela está querendo, do jeito que ela quer, da forma que ela quer. Não, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. A Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você acha que Deus tem coisa tão rasa, tão pequena? Alguém está pensando assim: mas é porque eu queria aquele carro daquele jeito, daquela cor, com aquele pneu esportivo, eu queria com aquele aerofólio, eu queria assim, daquele jeito, daquela forma. Isso é muito pouco, mas que negócio é esse? Que negócio mais simples. A promessa de Deus vai muito além daquilo que alguém possa usufruir na terra, irmão. Muito além. Eu falei agora há pouco de Deuteronômio 28, e esse é um bom exemplo para você entender o que é promessa. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, Ele vai te exaltar, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Isso não diz respeito único e exclusivamente nessa vida. Aliás, essa vida é absolutamente um nada diante de uma eternidade que nos está proposta. Tem gente que acha que viver seus 100, 120 anos, talvez a pessoa mais velha na terra hoje não chega aos 130. Mas 130, o que é um 130? Dentro ou diante ou comparado à eternidade. E a eternidade de cada um de nós está em jogo na medida em que ouvimos ou não ouvimos a voz do Senhor. É porque, como parece que é algo intangível, algo que as pessoas não conseguem mensurar, fica parecendo que é a história da carochinha, né? Inferno, nem nada. Eu não vou pagar para ver, irmão. Eu não quero. Então eu preciso confiar nas promessas de Deus. As promessas de Deus dizem exatamente aquilo que Ele quer fazer, dizem exatamente a vontade dEle sobre a minha vida. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Mas Ele termina dizendo: eu vou dar o fim que você deseja. O que você quiser, então vai ser feito, seja segundo a sua vontade. Em Gênesis capítulo 17, versículos 15 e 16, a Bíblia diz: disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara, eu a abençoarei também, por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis e povos. Que se de repente Abraão negligenciasse essa promessa de Deus, esse desejo do coração de Deus, ele não seria constituído como o pai da fé, e não estaríamos falando de Abraão e do cumprimento do propósito de Deus em estabelecer de Abraão, por Abraão, estabelecer Israel. Israel, hoje conhecida, tem por pai a Abraão. Tudo começou em Abraão. Deus fez através de Abraão. Alguém que deixou a sua casa, sua terra, sua parentela e foi viver um sonho. A promessa de Deus, aí você diz assim: poxa, mas Israel foi constituída uma nação independente em 1948. Abraão nem viu esse dia. Não viu. Mas quem disse que para ser um bem-aventurado precisa ver? Quem disse que para ser um bendito de Deus precisa ver? Bem-aventurados são aqueles que não
viram, mas creram. Eu imagino que Deus falou para Abraão e disse assim: Abraão, deixa eu lhe falar um negócio. Lá em 1948, e Abraão pensando assim, mas está longe. Abraão, nesse dia vai acontecer assim, 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 lá na ONU. E Abraão perguntou: o que é ONU? Nunca ouvi falar desse negócio. Não importa, Abraão, você quer viver o sonho. Isso é a promessa. Deus tem promessa. E quando Deus quer constituir a promessa dele, não importa se você vai saber o que é, se vai acontecer e você vai ver, se não vai ver, importa que ele vai poder contar com você. A única coisa que ele quer é alguém que diga sim para ele. Só isso. Só isso. Eis-me aqui, envia-me a mim. Só isso. Só isso. Se alguém disser assim: olha, Deus está querendo levantar alguém para que no ano, se Jesus não voltar antes, se ele não arrebatar a igreja antes, mas para que no ano 3000 alguém, uma grande multidão seja ganha para ele. Vai precisar de alguém aqui agora. Vai fazer o que? Não interessa o que vai fazer, irmão. Ele só está querendo saber quem está disposto, quem está disponível. É que as pessoas, para darem um sim para Jesus, parece que precisam de um prontuário gigantesco. Mas é o quê? Quando? Que horas? Vai dar alimentação? E Jesus está querendo apenas alguém que diga sim. Sai da tua terra, da tua parentela. Para onde? A Bíblia não diz que Abrão, à época, perguntou: vai para onde? Que horas? Vai mandar o Uber? Simplesmente ele estava disponível para poder viver a promessa de Deus, para viver os planos de Deus, exatamente dessa forma. E promessa é assim, promessa é algo que Deus está fazendo, está acontecendo, mesmo que os nossos olhos não consigam entender, mesmo que a gente, não os olhos conseguirem entender, mesmo que a gente não tenha discernimento para compreender ainda, mesmo que a gente não consiga elucubrar, a gente não consiga nem articular mentalmente o que está vendo, o que está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo, Deus está fazendo. Enquanto você diz sim para Ele, Ele está fazendo. Enquanto você diz sim, Ele está fazendo. Enquanto diz, Ele está fazendo. E é isso que vai te levando para um outro nível, porque Ele vai precisando de você. Me lembra a revelação de Deus para Ezequiel, finalzinho lá do livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, e ele vai falando da visão que ele teve, vindo aquela água correndo da sala, do trono, e aquela água começa a tomar os seus pés, e começa a subir, vai para os joelhos, começa a subir. É como se Deus estivesse dizendo: você está disposto a ficar aí? Tá desconfortável? Aí na visão Ezequiel diz assim: molhou molhou meu sapato? Misericórdia, Deus. É isso que está escrito? Não, não é. E ele continua no mesmo lugar, mesma posição. Isso diz respeito a como nós vamos também nos posicionar. Ele está na mesma posição, a visão dele é essa. Então a água está dando no pé aqui, glória a Deus. Está dando no joelho, glória a Deus. Você não vê ele, mas dando na cintura, e está subindo, e está subindo, e está subindo. A ideia é mais ou menos essa. Chega um determinado momento que você pode escolher o que você quer. Vê para onde é que você quer ir. Aqui está no pé, então dá para você andar e ir para onde você quer. Está no joelho. Você também continua ainda se deslocando, se movimentando, mas vai subindo, até se completar a visão que já deixava ele submerso. E quando nós estamos submersos, a locomoção por vontade própria já fica mais difícil. Mas diante de Deus é assim que a gente tem que viver. Eu preciso permitir que as águas do Espírito me encubram de tal maneira que agora não viva mais eu, mas Ele diga o que eu tenho que viver, e Ele determine o que eu tenho que fazer. A Bíblia fala em Apocalipse 22, versículos 1 e 2: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que há 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. A visão profética, a visão escatológica de fim dos tempos, mas que chama a atenção exatamente pela presença permanente de Deus em suprimento a cada um daqueles que serão salvos e guardados debaixo da guarda do Cordeiro, debaixo das asas do Altíssimo. Significa dizer que Deus há de nos suprir por toda a eternidade, mas eu quero chamar exatamente a atenção para essa questão de viver a promessa. Vai se cumprir o tempo, nós vamos experimentar esse tempo, então vale a pena continuar
a escalada da montanha? Vale, porque essa escalada diz respeito à promessa de Deus, e eu não vou abrir mão da promessa de Deus sobre a minha vida. Não sei você, mas eu não vou abrir mão da promessa de Deus para com a minha vida. Então segue, irmão, para o próximo nível, passa para o próximo degrau, avança para a próxima etapa, irmão. Não parou, não acabou por aí. A Bíblia fala em Gênesis 35:10, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Essa passagem lá de Gênesis, e é interessante, tem algumas passagens que são passagens de princípio, passagens de onde Deus começa uma história. E a história de Israel, da nação Israel, fundamentada nas 12 tribos, ela começa a partir da mudança do nome de Jacó. Você não vai ser mais chamado Jacó. É como se Deus dissesse assim: olha, até onde você viveu como Jacó, você foi Jacó. A partir de agora eu quero te chamar de Israel. Eu quero construir alguma coisa diferente. Eu quero criar alguma coisa diferente. O rei Davi disse assim: Senhor, cria em mim um coração puro. Me dá um coração puro, renovado, transformado. Em outras palavras é assim: eu preciso abrir mão de quem eu sou, preciso deixar quem eu sou e quem eu desejei ser, para que o Senhor possa ser autoral, para que o Senhor possa fazer de mim o que o Senhor quer. O problema é quando a gente quer dizer para Deus assim: Senhor, toma minha vida, faz o que o Senhor quiser. Aí você sai da igreja, tem alguém que está precisando de um suporte, você diz: Deus vai mandar alguém para te abençoar. Deus vai levantar alguém para te abençoar, irmão. E Deus levantou, mas quem levantou não entendeu que foi levantado para isso. Aí a gente precisa entender o que é identidade. É porque às vezes a gente declara: Senhor, tens a minha vida, porque fica bonito para se falar e mais bonito ainda para se ouvir. Mas na hora da coisa acontecer, literalmente, não acontece, porque não tem identidade. Tem uma boa frase, tem um bom encaixe verbal, mas não tem identidade. Não encaixa, não é congruente, não tem encaixe. É por isso que identidade, quando a gente trata da questão do documento, a identidade diz respeito a quem você é. Onde você vai, você leva o documento, não é assim? Onde é exigido, você tem que levar o documento. E é o documento com foto. E tem alguns documentos que servem até como documentos de identidade, não necessariamente sendo a carteira de identidade convencional. Mas serve por quê? Porque ali tem uma impressão digital que só tem a sua, nenhuma outra se repete, nenhuma é igual à sua. Tem uma foto que diz respeito a quem você é, e tem uma assinatura que é igual àquela que você vai fazer em qualquer outra circunstância que você precisar assinar. E aí se compara, no dia que precisar comparar com alguma coisa que você pediu, solicitou, se compara com o documento, para ver se o que está lá marcado no documento, na impressão digital, é a mesma que você presencialmente colocou. É assim que se identifica, ou pelo menos se minimiza a possibilidade de alguém aplicar algum tipo de golpe. Assina para ver se é compatível. E aí faz-se um teste para poder se observar se realmente aquela assinatura é convergente. Olha a foto, a impressão digital, o que é isso? Identidade. A ponto de você ser representado por um papel que tem uma marca do seu dedo, que tem uma assinatura gerada pelo movimento que você faz com o seu punho, usando uma caneta na mão, e tem uma imagem que diz respeito à sua fisionomia. Você passou a ser aquele documento. Identidade. É por isso que tem muita gente que diz: Senhor, usa-me. Senhor, o Senhor pode fazer da minha vida o que o Senhor quiser. Aí 2 dias depois, quando se vê numa situação em que ela pode fazer algo por alguém, ela aí acha que Deus vai levantar alguém, vai levantar uma pessoa, que Deus vai operar um milagre, e é capaz da pessoa ainda levantar a mão e dizer assim: Deus está enviando para você agora a provisão. Deus está providenciando agora. É mais ou menos como se essa pessoa estivesse dizendo: Deus está providenciando, mas eu, que sou a providência de Deus, estou impedindo a coisa de acontecer. Entende a questão do próximo nível, do próximo passo, da próxima etapa? Aí Deus faz isso na vida de Jacó. Não quero mais que seja Jacó.
Você tem um monte de coisa que vão te referenciar como sendo Jacó. Eu quero agora Israel. Eu quero agora Israel. É uma identidade nova. É uma configuração nova. É alguma coisa diferente. Diferente. Diz a Bíblia em João capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E a gente precisa entender o que é nascer de Deus. Aliás, Nicodemos, nós lembramos que Nicodemos, um homem bem prestigiado e partícipe do Sinédrio, ele procura Jesus e quer saber como é que Deus é tão com ele, porque ele desejava também que Deus também fosse com ele, Nicodemos. E Jesus fala para ele: você, para experimentar e para viver o que eu estou vivendo, você vai precisar nascer de novo. E ele pergunta: mas como que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí você vê assim, o cara experimentado fez essa pergunta, viu, irmão? Fica tranquilo. Aí Jesus diz para ele: não é isso que eu estou falando. Acorda, Nicodemos. É que você tem que nascer da água do Espírito. Aí eu imagino que na cabeça dele aí deu um nó dobrado. Se para ele que o natural seria ele imaginar ele voltar, na cabeça dele funcionava ele voltar a ser recém-nascido, voltar para o ventre da mãe. Se aquilo já deixou ele confuso, agora Jesus fala que ele tem que nascer da água do Espírito. É porque o Senhor toma as coisas loucas para confundir as sábias. E no próximo nível, a gente vai entender que tem coisas que parecem que são loucas, mas ali está a revelação de Deus. É o próximo nível. É o próximo nível. Eu vou encerrar. E o texto de Lucas capítulo 18, versículo 27. Está escrito: Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E quando Jesus fala da questão daquilo que é impossível para os homens, imagino que ele fala exatamente a respeito das nossas limitações, das nossas fraquezas, aquilo que poderia nos paralisar. A gente só precisa entender que para Deus nada é impossível. Você crê nisso?